Boa noite, gatos, garotas. Voltamos! Apesar de gravar, sabem que eu estou com saudade de vocês. E vamos retomar com calma, né? Já que vocês não estão aqui, também não vou acho que alongar ou falar nada de muito complexo, assim, vamos deixar acontecer. Abrindo o livro aqui. Bom, a gente ficou ali na página 111 e a 128, no estudo das tigresas. E começa, né, ali o título dessa parte, a experiência do orgasmo. E eu, ao longo, né, de todos esses trechos, assim, que a gente teve, lembrei e relembrei muito de Madalena, né? Não sei quem lembra, no evangelho dela falava muito sobre essa dimensão da imaginação, né? Quão grandiosa e importante é, não só a Maria Madalena, inclusive lembrei que Lucilena Galvão tem não sei nem se é uma ou mais de uma palestra bem legais sobre o mundo da imaginação, essa parte de imaginação que tange, né, a força da imaginação, assim, que é muito legal tipo, para entender todos esses terrenos, essas dimensões. O poder tem tudo isso dentro da gente, né? Então, é bem legal. E as tigresas aqui vão usar muito desse local do imaginário, né, da imaginação, para intensificar esse orgasmo e para recriar boas condições de vida, né, que a gente sempre fala desse teor, desse lugar da juventude, mas, enfim, né, para todos nós, de regeneração de células, e assim vai. Então, usar dessa imaginação, né, e aí eu reforço que aqui ela tá falando, assim, de uma troca. Eu vou até. Ah, não, isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas assim, ela fala de uma troca, mas é a gente com a gente mesmo, de novo, a gente voltar a revolucionar esse lugar do orgasmo, né? Eu lembro que há um tempo atrás eu comecei a questionar muito sobre o quanto eu gozava com a minha mente, ao invés de simplesmente sentir meu corpo. Então, eu fui mais para esse lado de sentir o prazer corporal, entender o meu corpo, sem ficar ali criando, às vezes, uma imagem mental para ter o orgasmo, sabe? Eu acho que tudo isso é parte. E aí hoje você ir para esse lugar, né, esse lado que consegue, acho que integrar bem todas essas partes. E na hora do orgasmo, ela tem ali, né, diversos, obviamente, treinos ou formas de fazer isso, né, para rememorar, para fortalecer essas células e assim vai. Mas imaginar mesmo, né, esse lugar acontecendo, tipo, gozei, essa é a parte, né, de maior magia de fato que a gente tem, né? Imaginação, magia, e é realmente, né, extremamente potente a magia sexual, né, a magia orgástica, pro bem e pro mal, né, vamos dizer assim. Então, quão bonito e grandioso eu posso usar isso ao meu favor, a favor da gente, né, de todo um sistema, de um ecossistema, um sistema familiar também, assim, né, de regenerar minhas células, coisas que às vezes ficaram ali perdidas, precisam ser fortalecidas, então, eu venho, né, vou para trás ali, imagina esse orgasmo indo para dentro, né? Imagina esse orgasmo ali fluidificando cada célula e os neurônios, né? E órgãos, sistema reprodutor, linfomas, rim, fígado, pâncreas, tudo, né? Todas as partes, assim, na corrente sanguínea, se adentrando, fortalecendo, sabe? Ficando dourado, ficando firme, ficando forte, ficando com vigor e assim vai. São essas coisas, né, da imaginação, a gente pode usar muito ao nosso favor, que é muito legal. Eu tinha, eu tinha pulado umas páginas, eu esqueci, até comecei, inclusive, isso que eu tô falando é das páginas 113, eu pulei um pouco. Então, antes de perguntar, eu vou voltar ali para 111, que é onde começa, que é onde ele vai falar que todo esse momento do orgasmo traz clareza e lucidez. E aí, para mim, de novo, Madalena aqui, não só Madalena, como esse local da Ordem das Rosas, no geral, né? Esse lugar que a gente vai voltar a galgar ali sobre o prazer, né? E o quanto nós nos tornamos, de fato, mais lúcidas, intelectos mais fortalecidos e mais esclarecidos quando a gente vive no prazer, né? Quando a gente tem isso muito fortalecido dentro de si.
né? Então eu gosto sempre de dar esse exemplo aqui, às vezes chegam meninas novas, então para quem tá aqui sempre fica meio repetido, mas né, de uma amiga maravilhosa, uma nossa que foi dar esse exemplo, que uma vez ela tava, acho que ela tava em experiência com a ayahuasca, que ela sentiu muita força de Madalena, e Madalena trazendo para ela, vou te mostrar como era para mim estar em vida. E aí, de repente, essa menina queria só, era só gozar, encostava nela, tava gozando, né? Era tudo um grande prazer, a gente vai sempre voltar para esse lugar do êxtase, quanto prazer ele importa, e o quão legal é, se a gente for olhar, isso tá em todos os lugares, né? Eu tava tendo uma conversa aqui um pouco antes, e essa pessoa, né, muito importante na minha vida tá falando sobre o quanto a ordem para ela tá ligada à satisfação pessoal, né? E essa satisfação, né, uma pessoa do gênero masculino ali, tá falando, né, gênero masculino, se conhece como hétero, assim vai, né? Então falando sobre satisfação e ordem. E, e satisfação é muito atrelado ao prazer, né? Então esse prazer na ordem, esse prazer de estar onde as coisas estão, né? Esse prazer de estar ali atuando onde faz sentido para ele atuar, estar e assim vai. Eliminar confusões, ter um ímpeto perante a vida, lugar de liderança. Então, enfim, tudo isso é prazer, né? Então é isso, assim, tudo que a gente circunda, tudo que a gente vai liderar, a gente vai fazer, que vem a partir desse lugar, né? Tem recebido mulheres também, né, que tem tido, né, essa necessidade interna de retomar a própria vida no sentido do prazer, né, no sentido de fortalecer as próprias vísceras, né, de se ver merecedora, de se ter, de fato, autoestima aqui, né, verdadeira, e assim vai, isso tudo só é possível com prazer, né, tudo na vida só é possível, porque tudo é o prazer, né, de novo, ó, o êxtase da criação, tudo seu êxtase da criação, ó, todo lugar da grande mãe, transa com tudo, é tudo, né? Então, enfim, tudo isso que a gente já conversou. E aí é isso, né? E isso as tigresas trazem muito, eu acho muito interessante, porque elas batem muito nessa tecla, né? Ok, ali de ter que ter vários prazeres, ter que ter vários parceiros, né? Não ficar, às vezes, preso só a um, para que de fato a transformação possa acontecer. E aí isso é uma coisa legal, até anotei aqui, o aspecto transformador precisa do prazer. Então, é literalmente isso. Deixa eu até ver se eu acho aqui que trecho é esse, mas o que eu tinha achado muito legal, assim. É, uma vez perdido o aspecto recreativo, ela não conseguirá penetrar no aspecto transformador. Né? Isso, enfim, né? Hoje a gente sabe, enfim, né? Não é sobre ter vários parceiros para que isso aconteça, né? Não é sobre isso, mas esse lugar de muita lucidez interna, de entender que só o prazer é capaz de fazer determinadas transformações na nossa vida, de fato. E aí voltar a todo esse lugar de questionamento do que é o prazer para você, né? Do que é o prazer para a gente. Ui, ia cancelar aqui a ligação, gente. Enfim, o que que é o prazer pra gente, né? E voltar a galgar esse lugar, porque essa vai ser a transformação dentro da gente. Isso é importante da gente sempre fortalecer e salientar, vai ver sempre esse lugar que a gente fala muito, né, da jovem, e a gente, olha só, entrou numa primavera, né? Entrou nesse lugar da donzela também. E assim vai, e não é só um momento de colher, como um momento de plantar muito, né? A primavera é muito sobre o plantio também. E como é que a gente vai plantar esse prazer? Né, o que que é o prazer para você hoje? Então, como que eu vou consolidar isso firme na minha vida? Nosso prazer para mim é eu me sentir leve, segura e descansar. Então, como que eu vou consolidar isso hoje? Eu vou fazer esse plantio na minha vida, né? Entre diversas e inúmeras coisas que podem ser, que vai vir muito da sua vivência, da sua necessidade corporal, né? Nosso corpo, ele guarda essas memórias, ele guarda esse ancestral, ele guarda diversas partes ali que elas precisam ser ouvidas para a gente saber o plantio que vai fazer, né? E é isso, a gente nunca planta só para a gente, né? A horta, ela é comunitária, não é só a gente que vai comer. Então é importante sempre olhar para todos esses lados. Bom,
vamos ali para a página 116, e agora começa a parte 2, ela vai começar a falar sobre a tríade sexual, e assim vai, e aí ela traz ali, como se fosse um diagrama, né, aqueles anagramas que ela traz no começo. Então, vamos lá. Primeiro, a tigresa aprende com sua mãe a sobreviver. Depois, terá 3 caminhos para iniciar sua caçada. Não importa por onde vá, sua presa é o dragão verde. Ela reúne as essências do dragão e do tigre. Quando as essências se fundem, o embrião do espírito se manifesta. O embrião do espírito a transporta para a abóbada celestial, onde Sri Wanmu alegremente doa o pêssego da imortalidade para a sua nova filha. Enfim, eu anotei mais aqui porque eu achei muito interessante, né? Acho que dá para pensar em inúmeras diversas coisas. É mais que viajando que constatei de fato algo que eu escrevi para trazer aqui. Mas eu achei um, um resuminho muito bom sobre a nossa vida, sabe? Sobre se a gente está falando sobre prazer, a gente está falando sobre a mãe, a gente está falando sobre os aspectos maternos, e voltar a olhar para isso, sim, né? Não tem jeito. E e a gente está falando aqui da grande integração, a gente está sempre circundando tudo, né? De Madalena novamente, o casamento alquímico, assim vai. E aqui a gente está falando justamente sobre reunir essa essência do dragão com a essência do tigre, né? E essas essências se fundindo, nasce o espírito. Né? O espírito ali se manifesta. E eu achei muito, 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 muito bonito, sabe? É isso, e de que forma que a gente vai fazer essa festa, né? A gente vai fazer acontecer isso aí, né? Essa brincadeira que a gente já vem fazendo, né? Porque é isso, ela também não faz de uma hora para outra, de um dia para o outro, não é assim, tipo, virar e achar, ah, é isso, agora eu quero, vou integrar tudo aqui. Ela tem práticas, ela tem trabalho, ela tem aquilo ali, ela tem essa chama, né, interna para ir mantendo acesa, e para ir comunhando, e para ir fortalecendo. Oh, minha gata pulando e abrindo a porta. E para ir fortalecendo, assim, vai. Isso é uma coisa que tem ficado muito forte para mim, inclusive, assim, que eu trouxe do Peru, sabe? Já tinha, né, na minha rotina momentos de meditação e demais, mas agora ser muito séria com isso ali, sabe, com o meu espaço sagrado, de acender uma vela, de ter o elemento fogo, né, de ter o elemento etéreo, a fumaça, né, da forma que for, um incenso, um cachimbo, não sei, você vai dizer, né, de ter o som e de cantar e comunhar com esse espírito, com ouvir a verdade, com fortalecer esses lugares, integridade, estar em comunicação verdadeira comigo mesmo, né? Desses momentos, desses processos grandiosos, muito grandiosos e valiosos na nossa vida, né? Para que as coisas elas fluam de fato, fluam em liberdade, né? Fluam como tem que acontecer e assim vai. Enfim, achei muito legal. Página 119, ela vai começar a citar ali, como se fossem, né, os tipos de tigresas que são possíveis de existir. E eu acho que eu tinha notado sobre a tigresa atrelada. Atrelada. É. É, que me veio muito sobre esse lugar. Enfim, aqui, esse livro a gente revisita muito arquétipos e figuras, né, que fizeram por muito tempo sentido, e o que que a gente carrega de certa forma dentro da gente ainda, o que nossos ancestrais levaram, quais são os elementos, né, enfim, é muito sobre olhar para todos esses lugares, esses lados, e aí me veio como, né, esse lugar da tigresa atrelada, né, que é ali a tigresa, que de fato se une, né, pela vida ali com um dragão de jade, e aí eu pensei, de novo, né, mais uma forma de visão desse casamento interior, né, desse lugar do casamento, e de como muitas vezes, né, isso está galgado de novo dentro da gente, então, como nossos ancestrais viam e poderiam sentir, né, que é esse casamento, que ele é ligado à segurança, à submissão, ao contrato mesmo, né, à necessidade. Então, por exemplo, era uma honra, né, para essa tigresa, era uma honra estar com um dragão de jade ali, que gerenciava toda a sua vida, né, que cuidava do seu financeiro,
cuidar dos seus pais, e de novo, tô falando isso, sabe, condenando, ai, gente, olha que não, não é sobre isso, sabe, é pra gente entender mesmo, né, as passagens e as passadas que foram sendo dadas até chegar na gente, né, para que a gente entenda os casamentos que hoje fazem sentido, né, no nosso coração, e assim vai. E aí, eu escrevi isso, assim, o quanto que é interessante, como tudo isso se atrelou, né, esse lugar de, é, que é engraçado, que é tipo, como se fosse um paradoxo, assim, que é engraçado. É, que, tipo, esse lugar das seguranças ali, né, social e sexual, atrelado ao patriarcado, né? É, que é muito diferente do que a gente tem hoje nesse sentido, né? É, porque, enfim, hoje é o contrário, né? A gente tem ali esse lugar de muita repressão, né? A nosso sexual, a nosso social também, assim vai, né? Tudo isso num lugar só. E ali, que também era um sistema extremamente patriarcal, né? A China era muito, ainda é, né? E, e isso tá ligado ao sistema de segurança, sabe? Então, tipo, era outro rolê, sabe? Era outra coisa, mas quanto esses lugares ainda tá atrelados, entende? Parece que não nós conseguimos explicar, assim, mas eu fiquei pensando justamente nesses entrelaços, né? E que é engraçado, assim, que é isso, que é diferente do que é hoje, mas ainda muito próximo. Porque ainda também é muito sobre essa relação de perdas e ganhos, né? Essa relação que é isso. Você me traz tal coisa, eu te trago outra coisa. Você tal coisa, aí eu ganho tal coisa. Você tal coisa, porque aí eu preciso de tal coisa. Minha necessidade é tal, aí você tal coisa, né? Então, ainda nesse local, sabe? Que é algo que, para mim, pessoalmente, hoje perde sentido, né? Que está ligado a toda uma relação de submissão e de sacrifício, né? E aqui eu tô falando de submissão na palavra como a gente conhece hoje, né? Eu não tô falando de submissão aqui no lugar bem enraizado de sobre mesma missão, e assim vai. Não tô falando de submissão como foi hoje trazido, né? Com todo o peso que isso carrega. Então, enfim, né? É isso, é como se fosse uma empresa mesmo, sabe? Essa coisa, né, do casamento como uma empresa, e o quanto isso, sim, né, por tantas eras, foi passado. Então, olha só, até minha segurança sexual tá na mão do patriarcado, né, de certa forma. E é isso, né? É muito doido. É muito doido pensar nisso, assim. Eu acho que várias coisas pra gente questionar, que a gente ainda coloca e em que nível, em que momento, em que atmosfera é saudável, que a gente coloca, de certa forma, a nossa segurança, a nossa saúde emocional, coisa às vezes na mão de um homem, né, na mão de um parceiro, de uma parceria que a gente tem ali, e eu não tô falando que a gente não possa viver aquilo lá, né, que de fato uma pessoa legal vai te trazer segurança, e que isso tudo é natural, mas o quanto depositar isso, né, e falar ali, colocar nesse lugar, não tô falando sobre não se entregar, sabe? Sobre não se permitir sentir isso, né? Não se permitir sentir se segura nas mãos de né, de alguém que tá ali com você genuinamente, né? Não é isso, mas talvez apenas pura e simplesmente se atentar de onde isso vem, porque vem, o que que ainda dá para naturalizar, o que que ainda precisa quebrar, né? O que que e eu falo aqui para que a gente seja mais livre mesmo, né? Quebrar no sentido de se tornar cada vez mais livre. Eu acho que são vários caminhos, né? Que é isso, nunca vai ser um caminho só, né? Não tô falando que uma mulher que vá para esse lado, pois a submissão não é livre. Eu acho que isso também entra num lugar de loucura. Mas dentro da gente, né? São diálogos que acontecem internamente. Então, isso tudo são coisas que eu vou me questionando, que eu vou entendendo, faz sentido dentro de mim, que vocês também façam isso, né? A intenção é justamente essa. Ali na página 121, ele vai começar a trazer, né, sobre essas práticas, eu acho que que tem um diálogo ali, né, que uma tigresa branca ouve
há muitos anos atrás, né, um pai falando com um sacerdote taoísta ali, e esse pai tem interesse em, né, entender essas práticas taoístas mais viscerais, né, com a esposa, assim vai. E aí eu lembrei de um livro que a gente tem na nossa biblioteca, que chama O Tal do Amor e do Sexo, se não me engano. Eu nunca terminei ele, é um livro que eu quero ainda pegar para folhear, para ler mesmo, mas que traz, né, realmente esse lugar das práticas taoístas para homens, para mulheres, individualmente e com parceiros também. Acho que é super legal, né? Quem quiser ir se aprofundar também, né, e estudando esse lugar, né, galgar esse lugar da transformação alquímica, né, junto de alguém e, né, ter um aliado nesse momento, fazer isso com responsabilidade, né, e fazendo os procedimentos assim, vai, tá aí, né, fazer sentido para você. Bom, página 125, por algum motivo eu anotei aqui o segundo parágrafo, que eu nem lembro o que era, vamos lá, vamos ler. 125, calma, deixa eu... Ih, tá errado. 125. Ah, tá. É que ela vai falar ali sobre as características físicas dessa tigresa, né? E vamos lá, né? Ela fala lábios vermelhos para acentuar esse oralismo, unhas vermelhas para estar o homem, um monte de vendas depilado para dar uma aparência mais virginal e juvenil. E aí aqui ela traz, né? Porque, enfim, né, hoje a gente leva muito sim, né? Claro que tem isso, sim, e a gente tem toda uma problemática de pornografia e assim vai. É, mas que isso, fisicamente ali, é um ideal que vem, né? Não é simplesmente de criança, né? Traz isso da aparência das deusas do reino celestial, né? Dessas devas, essas imortais do paraíso. E aí eu achei muito legal, né? Porque ele trouxe esse lugar do que vai trazer agora, no caso, sobre arquétipo, né? No final das contas, para o chinês, a imitação de ideal é igual ao ideal. Essa ideia é mais bem definida em um ditado do budismo chinês. Se você está sentado como um Buda, nesse momento, você é um Buda. Eu acho que esse espaço de corporificação, né, de forma responsável das coisas, eu sei que existem muitos colegas aí, junguianos, terapeutas que ficam putos da vida com esse lugar de ativação de arquétipo, sei lá o quê, mas é porque, como tudo, né, na vida, a espiritualidade foi levada para um local meio de bobo, né, de fato. Então, assim, entendo super eles demais. Mas o que os ETs, assim, para mim trazem muito, logo depois que, por exemplo, eu parei de incorporar, eles trouxeram muito esse lugar do. Não é sobre incorporar, é sobre corporificar, né? Então, você entender o que, que esses arquétipos, por exemplo, te trouxeram, né? De um preto velho, de um caboclo, né? Enfim, corporificar essa força, né? Porque a partir do momento que você tá ali, vocês são um só, está atrelado, e aí, é isso aí. Então, você se beneficia dessa força, né? E assim vai. E eu acho que é isso, como tudo que a gente pisa aqui, eu falei, né, desse exemplo específico, né, então, se a gente está pisando em um terreno ancestral, um terreno ancestre, é de muito zelo, é de muito respeito, é de muita atenção, né, sair se apropriando das coisas, assim, isso leva à loucura, inclusive, muitas vezes, né, então, é fazer essas coisas com atenção, mas isso é algo que, enfim, né, que é trazido, essa força do ideal, né? Não à toa, nós precisamos ter ideais na nossa vida, né? Não à toa a gente fez muita gente cair nesse lugar, né? Nesse processo de ser isso, um guru, né? E se perder ali, mas falando, né, como um local que é benéfico, né? Como temos uma Maria Madalena, como temos Yeshua, né? De olhar para esses lugares, né? Que ativam dentro de nós um arquétipo muito legal, muito saudável de ânimos e ânimo. E assim vai, né? E a gente tá nessa brincadeira. A gente também já tem falado nos parceiros invisíveis, e assim vai. Aí, ali, a partir da página 126, ela vai começar a falar sobre o treinamento, né? Que é a própria transformação também. Acho que é esse primeiro momento de transformação, tanto que ela dá ali o exemplo naqueles anagramas também, de novo, da borboleta, né? Dessa lagarta, que arrasta pela terra, depois suspende entre céu e terra num casulo, juntando a sua essência, ela emerge como borboleta e se liberta. E aí ela vai começar a falar um pouquinho sobre essas práticas, né, que são ali divididas em três momentos. E aí eu também pensei muito de trazer isso para a nossa vida mesmo, sabe? Independente da fase que se está,
até às vezes fazer uma brincadeira de voltar, sabe, ali atrás, e pensar em que momento estava nesse processo de restauração, de preservação, de refinamento, né? O que que tem ali em comum, né? O que que quais são esses lugares? Então, interessante, nesse momento ali da restauração, que ali vai estar justamente nesse processo de restaurar a juventude, de trabalhar a absorção, que eu acho muito isso, né? Isso, quando você absorve muito espaço, né? Às vezes sempre tem esses momentos da nossa vida, né? Fases onde de repente você se depara com muita coisa, né? E você começa a conviver com muita gente, ouvir muitos diálogos, muitas coisas acontecendo, coisas diferentes, e de repente vem o momento de manter tudo isso. E aí, como é que vai ser manter tudo isso que foi absorvido, tudo isso que eu aprendi, né? Esse sistema muito importante, né? Da nutrição também, de preservar aquilo que foi nutrido, né? Que o corpo vai precisar usar daquilo e avançar naquilo que se aprendeu. Para mim é muito a simbologia do 4, inclusive eu no pessoal 4, calculem aí a numerologia de vocês e vejam, mas para mim no pessoal 4 é muito sobre esse momento da preservação, né? Preservação dessa força. O que que foi que eu posso olhar, que eu absorvi, e agora que eu vou manter ali dentro de mim? Como vou manter isso? Né, com muito respeito, e aí, com certeza, você recebeu essas ferramentas ali no momento da restauração também, né, de forma de manter isso ali, nessa, de preservado em equilíbrio, porque você precisou daquilo para se restaurar também, e vai recebendo ferramentas ao longo disso também de como fazer isso avançar, né? Como fazer isso crescer. Isso é maturidade também, né? Acontecendo. Muito legal. E o momento desse refinamento, que para mim é isso, né? Depois de eu saber absorver, receber de tudo, aprendo então a manter e fazer isso crescer, com isso eu atingo a independência, né? E é justamente isso. E fala, né, que é o fundir o seu corpo e fôlego com o espírito e ajudar aos outros, porque aqui é isso, né? Ela pode, se ela quiser, se tornar alguém que vai ali trazer os ensinamentos, e vai ajudar outras mulheres, vai passar isso. Então, e esse lugar também, né? De onde vem a independência? Será que vem justamente do momento onde eu aprendo a absorver, a manter, a, né, restaurar, a preservar e a impulsionar, né, toda essa natureza, tudo isso, para que eu possa empreender de fato em todas as formas que eu digo aqui. E aí, por último, ali na página 128, deixa eu ver se está certo aqui. 27. 128, né, vai começar a falar ali. Aí já trouxe de novo ali o último parágrafo, que a gente vai estar falando sobre o domínio da mente. Eu acho que a gente pode finalizar dessa forma mesmo, porque é sobre isso. No final das contas, a Tigresa Branca traz muito sobre isso, né? Esse refinamento mental, né? Essa alquimia da mente e esse domínio dela. E aí, eu vou falar que não há nenhuma doença, mal ou pestilência para a qual a natureza e a mente não tenham prevenção e cura, né? Mesmo que está instaurado, tem a cura. Os céus e os deuses não vêm para dar esse sofrimento às pessoas, são elas mesmas que os atraem. A tigresa branca não atrai nenhum mal, usando a natureza e sua mente para prevenir as doenças. Ela não teme nenhuma doença, e assim supera os espíritos que as disseminam. Como a uma tigresa feroz na selva, nada ousa atacá-la. Isso é lindo. Isso é muito incrível. Vai entrar muito naquele lugar que eu vim falado muito sobre o seu lugar de poder, ser o seu lugar de paz. Quando você tá nesse elemento, né, tigresa, esse elemento feroz, onde você sabe preservar, você sabe, de novo, né? Você sabe restaurar, preservar, e assim vai. Não tem o que ousa te atacar, né? Ali no seu espaço, na sua. Não vai, sabe? Não tem. Então, é esse o lugar do domínio mental, né? A se chegar. Muito engraçado, eu passei por nessa viagem, né? Tinham momentos bem, às vezes, complexos, né? Tem altitude. E aí teve um dia lá que fiquei 4 horas escalando uma montanha, foi um dos últimos dias, antes do meu aniversário, foi o dia do festival, finalizava numa peregrinação, que era 4 horas subindo uma montanha.
E aí, na hora de descer, eu senti que era para eu ir logo, assim, eu fui com um grupinho pequeno que acabou indo na frente, senti de já ir, porque eu senti que meu corpo não ia passar muito bem, não. Tava sentindo assim, que, ih, meu Deus do céu. Digo pra você, essa volta foi a volta inteira eu trabalhando o domínio da minha mente. Porque se eu desse uma corridinha pra ela me falar, tipo, vou passar mal mesmo, vamos achar um mato aqui, a gente vai ter uma caganeira, a gente vai vomitar, a gente vai desmaiar, a perna querendo. E aí eu fui vendo o quanto a minha mente influenciava nesse lugar. De quando eu conseguia, porque eu pensava, tá tudo bem, tá tudo bem, você só não vai parar. Vamos continuar andando, vamos continuar andando, vai respirando profundamente. Se precisasse fazer uma coisa, sim, olha ali, é só vamos entrar por aqui, vamos entrar naquele mato ali, resolve isso, tá tudo certo. De certa forma, você tá preservar, você tá cuidar, tem gente lá para trás, tem gente ali para frente. Você tá aqui, mas ao mesmo tempo também tá seguro, porque você tá sozinha no espaço onde é seguro, se você precisar evacuar da forma como for, né? E aí, tendo esse trabalho de mente, de domínio mental, né? E aí, quando eu ia fazendo isso, ia passando o enjoo, a minha perna parava de ficar bamba. Mas se eu começasse a desesperar novamente, começava a voltar àquele lugar, e seria muito fácil entrar ali. Mas muito fácil. Eu sei que foi esse treino, assim como a subida foi um treino de várias coisas, teve essa descida que também foi, e foi muito importante. Eu sei que eu cheguei lá embaixo, eu tava de boa. Não sentindo nada, porque eu pensava, uma das coisas que eu falava pra me acalmar era, vai ser rapidinho, descida é muito mais tranquilo. Você vai chegar lá, você vai chegar na aldeia, né, na comunidade lá, vai no banheiro tranquila, vai conseguir, vai ser super de boa. Né? Então eu ia falando isso pra ir trazendo tranquilidade na minha mente. Acabou que foi isso, sabe? Desci, cheguei lá, não tinha mais, estava super tranquila. Não precisava, na real, de nada, sabe? Foi só um trabalho mesmo de fortalecimento, sabe? De tranquilizar e de entender a influência que tem essa mente. Serve para tudo, para muita coisa, justamente isso, né? Então, o poder tem a calma, o poder tem esse domínio, o poder que tem saber manipular e gerenciar essa força, né? Com integridade, com moral, assim vai. E é isso, gente. Essas viram as minhas anotações, né? Acho que não tem nada muito aprofundado, coisas mais por cima, mas que a gente possa levar também como diálogo interno e trocar, então, por favor, quem vê essa aula, sentir te trazer, tragam também determinadas coisas que sentirem, né? E assim vai, tem coisa até que eu tenho dificuldade de nem saber muito direito como expressar, sabe? É isso, às vezes fica tanto ali dentro, mas é isso, também faz parte, né? Para entender. É isso, meus amores. Um beijo. Que vocês tenham um lindo dia ou uma linda noite, dependendo da hora que você está ouvindo isso. Beijo.